para que os irmãos possam se sentar. Salmo 51, vamos aprender um pouco com Davi nessa noite. Glória a Jesus. 9, o 10 e o 11. Salmo 51, 9, diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Podeis sentar, meus amados? Glória a Deus. Nós estamos diante de Deus nessa noite, diante da presença do Senhor, desde o início do culto. Se os irmãos têm prestado atenção, eu sempre digo que às vezes a gente sai de casa dizendo uma frase: Senhor, fala comigo hoje. Usa alguém, usa um servo, usa a palavra, usa alguém através do louvor para falar comigo. E muitas das vezes nós chegamos no culto e ficamos olhando para um lado e para o outro: quem vai pregar? Quem vai trazer a palavra? Quem vai transmitir? Quem será a bênção que Deus vai usar para abençoar as nossas vidas nessa noite? E às vezes nós ficamos perdidos nesses pensamentos, nesses questionamentos internos, olhando para um lado, olhando para o outro, às vezes esperando, e até mesmo com aquela dúvida: será que vai vir algo nessa noite pelo andar do culto? Será que Deus tem uma palavra que vem de encontro com a minha necessidade? Deus conhece sobre os corações. E nós, muitas das vezes, ficamos perdidos nesses questionamentos e muitas das vezes saímos até pior do que chegamos, porque não paramos para ouvir. Às vezes, se não for perguntar no final, ou mesmo sem perguntar, alguém comenta: que culto? Aí, antes de você falar maravilhoso, a pessoa fala: que culto aquele? Que culto? Não senti nada, né? Então, vai muito de que eu vim oferecer. Hoje nós aprendemos a história bíblica dominical. Louva a Deus pela vida da Michelle, ela que transmitiu a nós nessa noite uma classe única, falando também nessa manhã, né? Falando sobre o Espírito Santo também, sobre a presença de Deus, sobre a diferença que faz uma pessoa que busca, que consagra a sua vida, que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que diferencia a mim e a você de um Deus todo-poderoso é a forma com que eu busco, a forma com que eu chego a Ele. Se eu busco, se eu oro, se eu consagro, se eu jejuo, se eu oro, se eu falo com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, não é Deus que vai me tratar diferente, é eu que estou valorizando o Deus que eu sirvo. Então Ele não vai fazer acepção daqueles que não fazem, mas Ele vai valorizar aquele que está verdadeiramente no altar orando. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses 5,17, uma palavra dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar, muitas das vezes, não é você dobrar o seu joelho 24 horas sem se ocupar com outras coisas, somente orando, não. Mas é você também não ficar um momento sequer sem falar com Deus. É você estar meditando, ligado. Foi cantado aqui nessa noite o hino da harpa, né? Primeiramente, a irmã Marilene cantou sobre o hino 46, o perdão real, com valor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei a sua bandeira. Qual a bandeira que você defende? Do Evangelho ou é de algum político? Ou você tem algum político de estimação que qualquer coisinha eu vou fazer manifestação, mas o nome do Senhor, que merece toda a honra e toda a glória, todo louvor, muitas das vezes nós não enfrentamos ou demonstramos a mesma força, o mesmo vigor em estar defendendo este Evangelho. E o segundo hino que ela cantou é o 77, guarda o contato. Uma vez que nós estamos ligados com esse Deus, para que nós permaneçamos ligados, é preciso que eu e você, nós guardamos o contato com o nosso Deus. Não deixamos que nada e ninguém possa tirar. Foi falado nessa noite por diversas vezes que a presença do Senhor é tudo em nossas vidas. Foi cantado nessa noite através dos varões: é Ele quem se abaixa para ver a terra
nunca perdeu sequer uma guerra, um general que nunca perdeu uma batalha, é o nosso Deus, é a qual nós não abrimos mão da tua presença. O salmista Davi, antes dele enfrentar o gigante Golias, ele tinha um currículo que ninguém sabia. Ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, até mesmo foi esquecido quando foi chamado ali para ser escolhido. Ele ficou de fora dos outros demais irmãos, mas ele estava trabalhando, ele tinha um currículo, e se ninguém perguntasse, se Saul não forçasse, dizendo: Davi, você é um menino, vai enfrentar um homem de guerra, um homem que é preparado, um homem que tem preparo específico para ser um guerreiro, você vai enfrentar esse gigante. Aí Davi foi e disse: olha, certo dia estava eu cuidando das ovelhas de meu pai, e veio um urso para roubar, para arrebatar a ovelha de meu pai. Eu enfrentei aquele urso de mãos e arranquei a ovelha e pude livrar aquela ovelha de ser comida pelo urso. Saul ouviu, certamente não deu tanto ouvido, mas o que tem a ver um urso com um gigante de quase 4 metros de altura? Mas Davi, ele prosseguiu com o currículo que ele tinha, que ninguém via quando ele estava no campo. Ele falou: mas no outro dia, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, aí veio um leão. Opa, agora mudou, o rei da selva. E esse leão também, ele veio para arrebatar a ovelha de meu pai. Eu enfrentei aquele leão e livrei a ovelha de ser morta através daquele leão. Então nós vimos muitas das vezes que há lutas, há batalhas que nós vencemos sozinhos. Não é na igreja, não é junto com os irmãos, não é ao lado do pastor, ao lado de irmãos, mas são batalhas que você vence sozinho, que ninguém te vê. É por isso que nós não podemos abrir mão da presença do nosso Deus, porque é Ele que nos garante a vitória. Ele falou a tua palavra, apóstolo Paulo, dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso porque é para mim e para você essa palavra, que o momento que você estiver só, o momento que você estiver enfrentando suas lutas espirituais, suas batalhas, você pode clamar a este Deus, porque você tem acesso a Ele através da petição. Foi falado aqui nessa manhã que o Espírito Santo, ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, no templo, o templo que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo também, nós sabemos que é carne, e por qualquer momento nós podemos perder, assim como Sansão achava que tinha ainda a presença do Espírito Santo, mas já tinha ido e ele não tinha percebido, porque é muito sensível. Vou falar nessa manhã também sobre Enoque, que é o homem que preferiu, procurou e andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por quê? Deus para si o tomou. Enoque não pôde, Deus não permitiu que Enoque provasse da morte física, né? Que todos nós, como já foi dito aqui nessa noite, iremos passar um dia, se a igreja não for arrebatada antes. Todos nós iremos passar pela morte para cumprir. E todo homem, a Bíblia diz que todo homem é infame e cancelado depois dos 80 anos, né? Então a gente vive, aqueles que mais vigor, pela sua robustez, possa chegar a 80, 90 anos. Mas nós sabemos que todos nós que aqui estamos, vamos enfrentar essa morte, que tomara, eu creio, né? E assim seja, que essa morte seja um veículo para nos levar, para nos conduzir até o trono de Deus. Mas nós vimos aqui nessa palavra de Davi, no Salmo 51, um homem que era segundo o coração de Deus. Nós vimos no Salmo 89, o verso de número 20, quando Deus vai dizer assim: achei Davi meu servo. Achei a Davi. Se Deus achou, é porque ele estava procurando. E ele diz: com santo óleo ungi. Olha só, esse mesmo Davi que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Se você for procurar erros, pecados, iniquidades em Davi, você vai encontrar, porque foi verdadeiro um homem que pecou, que teve as suas iniquidades, transgrediu a lei de Deus. Mas por que Davi então é considerado um homem segundo o coração de Deus? Nós vamos ver aqui no Salmo 51, Davi aqui se quebrantando diante do Senhor. Então nós sabemos que muitas das vezes o errar, nós até dizemos, o errar é humano, né? E às vezes fala, permanecer no erro
desumano, né? Mas nós sabemos uma coisa: a maior virtude, para mim, a maior virtude do ser humano não é ele não errar. Eu não vou procurar uma pessoa que não tem erro, jamais. Uma pessoa que seja perfeita. A Bíblia diz, lá em Tiago mesmo, vai dizer que se o tal varão ele conseguir tão somente dominar a sua língua, ele já é perfeito. Então nós não vamos procurar, porque não vamos encontrar. Por quê? Nós sabemos que a perfeição ela vem de Deus. A estatura de varão perfeito nós só iremos alcançar naquele grande dia, quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Mas aqui é uma busca constante, aqui é um preparo, aqui eu tenho que me esforçar. O reino dos céus ele é tomado à força. Então, assim como Davi, ele reconhecia os seus erros e ele se recorria a quem podia resolver. Que muitas das vezes nós até confessamos as nossas culpas, nossos erros, admitimos, assumimos, mas nós não recorremos, só ficamos no assumir, só ficamos no falar: eu errei, eu falho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, mas não procura consertar. Mas aqui nós vimos Davi, quando ele começa no Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí ele fala: paga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele fala: lava-me completamente e serei limpo, lava-me da minha iniquidade. E o versículo 7 ele fala: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha só, há coisas que nós pedimos ao Senhor para que renove em nós. Quando nós aceitamos a fé, abraçamos a fé, eu posso dizer e perguntar e com convicção afirmar que muitos de nós que aqui estamos, se eu perguntar qual o melhor momento espiritual que você viveu na sua vida, você vai dizer: é quando eu aceitei Jesus, quando eu abracei a fé. Não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada que impedisse de eu estar na casa do Senhor. Chegava na casa do Senhor, eu não tinha motivo para fazer outra coisa senão adorar e exaltar, agradecer o nosso Deus. Já foi dito aqui nessa noite sobre os 10 leprosos, que somente um voltou para agradecer ao Senhor. Muitas das vezes nós vimos para buscar, mas não buscar a presença de Deus, buscar uma bênção pessoal para mim, para minha família, para meu ente querido. E muitas das vezes nós nem paramos, porque quando recebemos, a gente dá o mérito a nós mesmos. Porque eu fui buscar, eu estive na casa do Senhor. Às vezes a gente até traz datas, né? Porque eu vim na casa do Senhor com esse objetivo de buscar, eu consagrei, eu fiz um voto, eu paguei meu voto, e aí você dá o mérito todo a você. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, assim como o salmista Davi, reconhecendo, quebrantando o coração, o homem com o coração quebrantado e contrito, ele havia perdido algo muito especial, que eu paro para pensar muitas das vezes, falo: Senhor, será que não está acontecendo mesmo conosco? O salmista Davi, ele pode dizer aqui no salmo que nós acabamos de ler, 51, e o verso de número 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Muitos de nós, quem sabe, já perdemos a alegria da salvação, o gozo da salvação. Quem sabe já perdemos a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Mas assim como o salmista, nós possamos reconhecer os nossos erros, pedir aquilo que é preciso renovar, Deus vai renovar. Senhor, renova minha força, renova minha fé, renova minha esperança. Mas aquilo que eu já perdi, alegria, quem sabe eu não tenho mais alegria de estar aqui na igreja juntamente com os irmãos, em comunhão com o Senhor, com a igreja. Eu fico em casa 1 mês, 2 meses, sem ter saudade da igreja, sem ter saudade dos irmãos, sem sentir a presença do Senhor. Nós não podemos abrir mão da presença do Senhor. Os adolescentes louvaram aqui nessa noite sobre Davi também, que eles não comemorou quando estava enfrentando o urso, o leão, o gigante, mas ele se alegrou quando ele pôde ver de volta a aliança na casa do Senhor, né? Quando ela representava o quê? A presença de Deus. Então, nós, assim como Davi, não podemos perder, não podemos ficar longe da presença do Senhor. O salmista Davi também, no Salmo 27, verso 4, ele fez um pedido, só que através desse pedido, ele não ficou somente no pedido, ele esforçou. Senhor, uma coisa eu pedi a Ti,
mas eu vou buscar, eu vou me esforçar. Qual que era essa coisa? Que eu possa morar na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é certeza de presença. É a presença do Senhor que faz a diferença. Ele falou: na tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida. Aí ele fala para contemplar o que é a formosura. A formosura você vai contemplar através de quê? Da presença. Você está presente, você vai contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. E esse mesmo salmista, no Salmo 122, ele pôde dizer, quando ele recebeu um convite: alegrei-me, alegria, aleluia, da salvação que ele tinha perdido, ele já tinha tido de volta. Alegrei-me, alegrei-me, quando me disseram, somente de receber o convite, ele já se sentia alegre. Alegrei-me. Agora o irmão fala: vamos para a casa do Senhor. Eu vou me alegrar. Eu vou estar na casa do Senhor oferecendo aqui o melhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez em minhas vidas. Quem sabe o nosso ano, o meu ano, o seu ano não teve um final da forma que eu planejei, da forma que eu pensei e da forma que eu queria, e eu estou aqui reclamando. Muitas das vezes, ao invés de agradecer, eu estou reclamando. Eu falei isso aqui na sexta-feira, que muitas das vezes nós estamos colhendo o que nós plantamos. Não é tão diferente assim. Se eu estou querendo um bom resultado, o processo para que esse resultado chegasse é através do plantio. Que é o Gálatas 6,7 vai dizer que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo, irmão, é tudo, não vai sobrar nada. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher, isso ele vai ceifar. Então a lei da semeadura é real. A colheita é proporcional ao que nós semeamos, ao que nós plantamos. Então não há momento, não há desculpa. Eu vou reclamar porque não foi do jeito que eu queria. Mas será que você fez do jeito que Deus queria? Você parou um pouquinho para pensar e fazer da forma que Deus agrada? Que a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E Romanos vai dizer, Romanos 12: mas é preciso que nós experimentais e vede que o Senhor é bom. Tem coisa que é para nós experimentarmos, e é em tudo devemos ser grato ao nosso Deus. Então não tem motivo para murmurar, para reclamar, se tem uma coisa que Deus não agrada. É de murmuradores, aqueles que estão murmurando em vez de agradecer, ao invés de falar: o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Por nós queremos, hoje nós vimos louvar aquele hino, né? É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom para mim. A tua graça, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus amados? Então que essa palavra, que a presença do Senhor, que faz a diferença, nós não devemos abrir mão. Esse ano está findando. Quem sabe promessas, mais promessas estamos tendo, de um próximo ano a gente ser melhor em tudo. Mas não deixe que entre esse ano com esse peso, com essa carga sobre você. Já comece hoje. O que você detectou que está de errado na tua vida, já começa desde hoje. Não deixa virar o ano, que vai ser mais um escravo. Você vai ser escravo das suas próprias palavras e não vai conseguir, e depois você vai ficar se culpando e não vai adiantar. Então, portanto, nessa noite, a palavra que eu deixo, o conselho que eu deixo para a igreja, é que nós possamos cada dia mais. O que faz a diferença em mim e tua vida é a presença do Senhor em nossas vidas. Não abra mão, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Torna a dar-me. Se perdeu, peça ao Senhor nessa noite, que Ele dá soberanamente, sem medida, aquele que pedir. Falta de sabedoria, ao Senhor dá. Se você está com falta de a presença do Senhor, peça a Ele nessa noite, que Ele irá te conceder. Amém? Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor.